E uma campanha aqui no estado vai recolher pneus para evitar a proliferação do Aedes aegypti. A gente fala ao vivo agora com a Isabelle Monteiro, que vai trazer detalhes para a gente sobre isso, viu? Isabelle, bom dia para você, seja bem-vinda ao Bom Dia Alagoas. Tem ponto de recolhimento em vários pontos aqui da capital, né? Bom dia, Sofia. Bom dia, Gilvan. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Alagoas hoje. É isso mesmo. Vão ser distribuídos aqui em Maceió, recolhidos aqui em Maceió, em mais 5 cidades do interior do estado, entre elas a cidade do Pilar, Craíbas, Delmiro Gouveia, Iapi e Santana do Ipanema. Esses pneus serão recolhidos, pneus usados, para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor de doenças como a dengue, a zika, a chikungunya, uma ação extremamente importante para evitar esse tipo de problema. Essa campanha, Sofia, Gilvan, começa hoje e vai até o dia 22. Então é importante ficar atento aí a esses pontos de recolhimento, fazer a destinação correta e evitar essa dor de cabeça aí com esse mosquito. Eu volto com você. Valeu, Isabelle. Obrigada pelas informações. E por causa da pandemia do novo coronavírus, a diplomação do prefeito eleito, vereadores e suplentes vai acontecer de forma virtual na próxima quinta-feira. Brenda Magalhães tem informações para a gente, não é isso, Brenda? Isso mesmo, a diplomação dos candidatos eleitos no pleito de 2020 aqui de Maceió vai acontecer nesta quinta-feira, só que por causa da pandemia de uma forma diferente. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Ted Will Menezes, que é chefe do cartório da 2ª Zona. Ted, bom dia. Explica para a gente como é que vai acontecer a cerimônia em tempos de pandemia. Bom dia a todos. A cerimônia ocorrerá na quinta-feira, como você falou, às 10 horas, e será pela primeira vez de forma virtual, através da plataforma Google Meet, onde os envolvidos vão solicitar o acesso a nosso cartório e receberão esse acesso através de e-mail. E por conta das limitações até da plataforma, apenas os envolvidos e a imprensa poderão participar da cerimônia. Todos os candidatos eleitos, eles vão participar, prefeito, vice-prefeito, os 25 vereadores. Isso, além da equipe do cartório, o juiz eleitoral, a promotora do Ministério Público, o prefeito, o candidato a prefeito eleito, os 25 vereadores eleitos no último pleito e até o terceiro suplente por partido que emplacou um eleito também poderá participar da cerimônia. E essa cerimônia, como ela vai acontecer de forma virtual, ela foi modificada para se adaptar a esse novo formato. Isso, ela será simplificada, mas ocorrerá dentro do rito previsto em lei, Apenas ocorrerá de uma forma um pouco mais rápida, pela própria estrutura da plataforma e das circunstâncias. E, eventualmente, o candidato a prefeito ou um representante dos vereadores eleitos também terá a palavra, por exemplo. Mas a cerimônia será a mesma, só que simplificada. Em relação às assinaturas, como é que vai acontecer? Os diplomas serão assinados digitalmente pelo TRE, com os dados de cada candidato e do juiz-presidente, que é o juiz eleitoral da 2ª Zona, o juiz-presidente da junta totalizadora, e serão enviados também de forma digital para cada eleito. É uma das diferenças da cerimônia, não haverá a entrega do diploma, como sempre há, mas eles cada um receberá o seu diploma. Então, essas assinaturas vão acontecer de forma online também, tudo virtual. Elas serão assinadas, os diplomas serão assinados digitalmente, com um código de verificação único para cada um deles. Para os candidatos eleitos serem diplomados, é necessário que eles apresentem aí um relatório de orçamento gasto na campanha. Isso, eles têm que prestar contas de campanha, essa apresentação já ensejará a participação, o recebimento do diploma este ano. Que posteriormente elas serão julgadas, mas a mera apresentação já dá o direito de receber o diploma. A população não vai conseguir participar da cerimônia, apesar de a diplomação ser pública, vai ter uma limitação justamente por causa da pandemia.
Isso. Há uma limitação por conta da pandemia e também de próprias limitações da plataforma, né? Ela só permite até 100 participantes. Então, o juiz-presidente houve por bem limitar para os envolvidos e a imprensa. A imprensa aí representando também a população, né? Muito obrigada pelas informações. Então é isso, a cerimônia de diplomação vai acontecer este ano de forma virtual, na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Brenda. E segundo o TRE, até agora, 35% dos candidatos apresentaram a prestação de contas. O envio da prestação de contas presencial será até às 7 da noite de hoje no Fórum Eleitoral e pelo site até às 23 horas e 59 minutos. 6 horas e 25 minutos, agora a gente fala de saúde, na verdade, sobre um absurdo que vem acontecendo na saúde aqui no estado. Pacientes com rins transplantados ou que fazem hemodiálise vivem aflitos porque está faltando medicamento na distribuidora do governo. Pois é, a situação é bastante complicada porque isso pode prejudicar e muito o tratamento dessas pessoas que já convivem com a doença. O Heriberto sofria de hipertensão. A doença prejudicou os rins dele até ele precisar de um transplante. Quando você tem a pressão muito alta, normalmente ela agride o rins. E se você não se hidratar bem, não tomar muita água, o rins a pressão vai prejudicando as funções renais. E chega a um ponto, se você tratar, cuida. Se você não tratar, o rins vai atrofiando. Foi o caso do meu, eu tive uma atrofia no rins, nos dois rins. Comecei a fazer diálise em 90. Aí fiz 9 anos. Em 99, eu fiz o primeiro transplante, que foi de cadáver. Eu fiquei 6 anos transplantado. No 2006 eu perdi o primeiro rins e voltei para a diálise de novo. Aí fiquei na diálise depois de 2006 até 2009. Aí em 2009 eu fiz o segundo transplante, pela segunda vez. Aí já foi da minha irmã. O primeiro foi cadáver, o segundo foi doador vivo. Mas o grande problema agora é que os remédios que ele precisa para dar continuidade ao tratamento estão em falta no componente especializado da assistência farmacêutica, a antiga Farmex. Está faltando remédio. Hoje mesmo eu estive lá na Farmex. Os 3 que eu tomo, todos os 3 estão em falta. E o pior de tudo, uma das medicações falta há 6 meses. Eu conversei com a menina, ela disse que a última vez que a azatioprina foi dispensado foi no finalzinho de julho. Então já vai fazer 6 meses agora, dia 28 por aí. Foi a última vez que eu peguei. Heriberto está tendo que tirar do próprio bolso para não ficar sem parte do tratamento, que custa caro. A gente tem um grupo, eu pedi para alguns amigos, um empresta 10 comprimidos, outro empresta 20. E os últimos 2 meses, como falta 6 meses da tioplina, eu estou com tanta vergonha que eu estou comprando. Já é o 4º mês que eu compro seguido. O que eu estou tomando até que é barato, um deles, mas tem o outro que é 3 e pouco. O Tracolimos chega a R$3.000. O rins transplantado ele é essencialmente que você tome esse remédio contínuo. Enquanto você existir, além de cuidar do rins, você tem que tomar a medicação. Seu José Carlos também fez transplante e teme que os remédios faltem. A gente transplantado, a gente tem vários tipos de remédio que toma. O meu nunca faltou, que é o Tracolimo e o Mifortic. Pode até faltar amanhã, que é justamente amanhã que eu vou buscar os meus remédios. Aí chega lá é que eu vou saber se está faltando ou não está, o porquê, a menina lá vai me explicar, porque sempre elas me explicaram direitinho, mas nunca faltou. Que Deus o livre e falte, o senhor conseguiria comprar na farmácia? Eu acho que não. Acho que não, que é um remédio muito caro. Os 2 são muito caros. É a nossa sobrevivência. A gente não pode viver sem aquele remédio. 8 dias sem tomar eles, a gente não consegue, o rim rejeita, não consegue. A falta dos remédios está deixando quem depende dele bem aflito. A Associação dos Renais de Alagoas faz contato constantemente com o Estado, mas a resposta é sempre a mesma. Já entramos em contato diversas vezes com a coordenação da farmácia e a justificativa é que o laboratório que fornece esse medicamento rompeu o acordo, ou seja, rompeu a questão contratual e que eles estão providenciando um emergencial e esse emergencial até hoje não foi resolvido. E quem está no prejuízo são os pacientes que, além de sofrer na questão do tratamento, se obriga a comprar esse medicamento que não é nada barato. Paciente que hoje ganha um salário mínimo para sustentar a sua família
e ainda tirar desses recursos para comprar o medicamento que é garantido por lei que o Estado forneça para garantir a condição de vida desse paciente, eu considero isso um absurdo. A associação pretende levar o caso à justiça. Dentro de todas essas questões, e nós não temos mais a confiança e a garantia por parte do governo que vamos receber esse remédio, amanhã estaremos dando entrada no Ministério Público com todas essas questões para que seja resolvido o mais breve possível e que os direitos dos pacientes sejam garantidos. E a pergunta dos pacientes e da associação para com o governo, para com aqueles que são responsáveis por essa questão de medicamento de alto custo é: quanto vale uma vida? Para que seja justificado que um laboratório quebrou o contrato, que talvez daqui a 90 dias chegue e não tem essa garantia. Verdade, viu? Quanto vale uma vida? Essa pergunta merece uma resposta aí do poder público. O problema deve ter uma solução urgente, pois vidas estão em jogo, não é mesmo? Um verdadeiro absurdo você precisar e não ter condições de ter um tratamento digno. Vamos saber então o que disse a Secretaria de Estado da Saúde. A CESAL informou que o medicamento Tracolimo faz parte da lista de medicamentos disponibilizados pelo governo federal, que garantiu que até o fim deste mês vai enviar aos estados a versão de 1 miligrama e somente em janeiro a versão de 5 miligramas. Com relação ao medicamento Ferritina, a Secretaria disse que a compra já foi realizada pelo Estado e até o final do mês o fornecedor que venceu o processo licitatório deverá entregá-lo para normalizar a distribuição aos pacientes. Quanto à azatioprina e o cassitriol, a CESAL irá realizar no dia 21 de dezembro um pregão eletrônico para aquisição de 2 medicamentos e desses 2 medicamentos e até o fim do mês de janeiro o fornecimento estará normalizado. É o que a gente espera. Vamos aguardar, né? Tem que aguardar, então, né? O paciente que depende, então, dessa medicação, infelizmente, gente. E com a proximidade do Natal, as pessoas têm pesquisado mais sobre os preços dos produtos tradicionais da ceia, como o peru, o queijo do reino. E para quem gosta de praticidade, tem também as ceias prontas, né? E com a pandemia, o que não falta são encomendas de produtos que celebram com carinho essa data tão especial entre as pessoas, mesmo que à distância. O Natal está logo ali e quanto mais vai se aproximando, os supermercados vão reforçando o estoque com os produtos que não podem faltar nessa época. O principal deles, claro, é o peru. O Itamar aproveitou a folga para levar o dele para casa. Aproveitando, né, o tempo que eu tenho e a gente vê a proximidade aí das festividades juninas, né? A gente aproveita para analisar o preço. Mas já dá para perceber que os produtos estão ficando escassos, né? Tem que estar presente, né? O vinho, o queijo, né? Isso aí tem que fazer parte também. E o peru é o rei, né? Com certeza. O seu Edivaldo ainda está dando uma pesquisada nos preços, mas não vai abrir mão de uma ceia recheada. Esse é importante, não pode faltar de jeito nenhum. Já começou a pesquisar e o peru? Já, fazendo uma pesquisa para poder fazer as compras. A Jaqueline está fazendo a mesma coisa. Já garantiu o tradicional queijo do reino, mas está avaliando se compensa comprar o peru no supermercado. Eu ainda não achei, estou começando a pesquisar. Hoje é que eu estou começando a fazer essa pesquisa de preço, se vale a pena comprar no supermercado ou se encomendar. E já vi pronto. A dúvida da Jaqueline é a mesma de muita gente. Comprar o peru no supermercado ou encomendar um pronto. Nesse buffet, as encomendas para as ceias já estão chegando e nesse ano tem uma novidade, hein? Essa linda mesa de frios para deixar a data ainda mais especial e suculenta. Isso é que nós pensamos, vamos fazer tábuas. Então, nós montamos umas tábuas grandes para 10 pessoas, que o cliente leva para casa e já monta ali, não vai ter trabalho nenhum. E não pode faltar o grande, velho e maravilhoso peru, que está show de bola, com um molhinho maravilhoso, um salmãozinho que todo mundo ama, e uma tilápiazinha com camarão, que também não pode faltar. Esses docinhos são para confraternizações. As encomendas subiram 500% em relação ao ano passado. Como não pode ter eventos presenciais, o que algumas empresas resolveram? Dar de presente aos seus funcionários alguma coisa relacionada à comida. Uma empresa encomendou 1.130 caixas de bombons para dar de presente aos seus funcionários. No lugar, já que ele não pode fazer o evento, ele está dando esse presente. A expectativa é atender uma demanda de 100 ceias.
Nos negócios, o clima é de comemoração. Maravilhoso. Com tristeza, é claro que a gente não pode se reunir com as pessoas que nós amamos com muita gente, mas profissionalmente maravilhoso. Vamos mostrar as belezuras do nosso estado, da nossa capital. Vamos lá então nessa reta final de Bom Dia. Tem a foto primeiro aqui da Bernadette Brito, do bairro do Farol. Mandou a foto aqui, logo amanheceu, o dia nublado. Luiz do Pilar mandou um registro para a gente também, logo cedo, da zona rural aí. Muito legal, hein? Margarida de São Miguel dos Campos. Olha que cézão azul, né? Tá azulão aí, muito bonito. Cícera Meirelles do Antares, aqui na capital, mandou uma foto aí, registrou o arco-íris. Pois é, André Sandes Moura, de Santa Luzia do Norte, mandou essa foto aqui. Belo registro, hein? Leandro Torres, de Japaratinga. Nossa, que lindo, né? Acordar com essa vista, hein, Leandro? Sortudo você nessa terça-feira. Linda foto. Ana Cristina de Maribondo, um abraço para todos de Maribondo, bom dia. Bela foto também da Ana. Marinaldo Correia, de Paripueira. Legal, a gente quer agradecer a sua participação, estamos ficando por aqui. Claro que mais notícias logo mais no AL1. E olha, um homem morreu ontem depois de perder o controle em uma curva e cair da moto na rodovia L485 em Arapiraca. O homem, identificado como Lucas dos Santos, pilotava a moto no sentido Arapiraca-Feira Grande, quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista, batendo em uma cerca. De acordo com o SAMU, o motociclista teve ferimentos graves e infelizmente não resistiu, morrendo no local. Populares que estavam por lá disseram que ele estava alcoolizado no momento do acidente. Olha, a gente já falou muito aqui no Bom Dia sobre as sequelas que a Covid-19 pode deixar. Entre elas está a fadiga, a dor no corpo. E por isso nem todo mundo sabe em quanto tempo pós-Covid é indicada a retomada das atividades físicas. Para falar sobre o assunto aqui com a gente, o pneumologista João Uli. Muito obrigado pela presença, bom dia. Quanto tempo depois da doença se pode retomar essa atividade física? Bom dia, Sofia. Bom dia, Gilvan. Bom dia aos que nos assistem pelas lentes da TV Gazeta. É complicado responder de forma genérica, mas eu vou tentar ser sucinto nessa resposta, né? A gente tem que entender que essa doença tem uma magnitude muito variável, uma amplitude aí desde pacientes completamente assintomáticos, com pacientes com insuficiência respiratória necessitando de uma prótese mecânica ventilatória. Então, não posso fazer uma recomendação universal para grupos tão distintos. Mas vamos falar genericamente para aqueles que são oligosintomáticos ou assintomáticos, né? A gente sabe que a perda do condicionamento acontece aí, mesmo em atletas de alta performance, entre 3 a 4 semanas, né? Alguns até em 2 semanas, né? Então é fácil descondicionar e muito difícil recondicionar, né? O que a gente leva meses para condicionar, em semanas você descondiciona. Então a recomendação é que se faça de forma muito gradual, muito lenta, né? Comece andando para depois fazer a sua atividade básica, porque realmente é uma doença que nova, né? A gente tem ainda um certo desconhecimento da amplitude dela, né? E não só nas lesões pulmonares, mas cardiovasculares, né? Então a minha recomendação é assim: se você teve ausência de sintomas ou sintomas muito brandos, você pode tentar fazer um recondicionamento aí de forma lenta e gradual, sempre com algum nível de orientação. E se você teve lesões mais complexas aí, principalmente pulmonares ou cardiovasculares, procure orientação médica antes de fazer esse reinício à atividade física. Doutor João, bom dia para o senhor. Mas, por exemplo, aquela pessoa que teve ali aqueles sintomas leves, mas foi confirmado o caso de Covid, aquela que perdeu o paladar, perdeu o olfato, sentiu um pouco de falta de ar, depois daqueles 14 dias que são recomendados, essa pessoa já pode retomar a prática de atividade física se não estiver sentindo desconforto, é claro? Sim, eu acho que ele pode retomar suas atividades, mas de forma mais branda do que eu fazia antes do acometimento da doença, né? Mesmo ela sendo de forma branda, eu acho que ele tem que entender que é um reinício, né? Um recondicionamento mesmo, né? Porque a gente imaginando que ele parou aí entre 14 a 21 dias e a gente sabendo que você se descondiciona nesse período, ele está descondicionado, ele tem que voltar a se recondicionar. Não dá para entender que ele vai voltar a fazer a mesma atividade pré-Covid, né?
Doutor, o senhor falou de atletas de alta performance. Eu estava lembrando esse fim de semana, o campeão mundial de Fórmula 1, Hamilton, que teve a Covid, né, passou uma corrida sem participar, e ele disse ontem que estava destruído. Ele disse que se sentia destruído pela atividade que ele faz dentro do carro, que é muito exaustiva, né? E atleta de alta performance. Então, a pessoa que teve, por exemplo, o cidadão comum, que aqui e acolá praticava exercício, é preciso ter muita parcimônia, voltar com muita tranquilidade, né? Não ir muito rapidamente, né? Aos poucos, vai se adaptando. Esse seria o conselho principal? Ter muito cuidado nessa volta? Exatamente, porque a gente tem que lembrar que não é uma doença que acomete só o sistema pulmonar, né? O sistema muscular também é frequentemente comprometido, né? Tem muitos pacientes com miosites mesmo, alguns com miocardites, inclusive, né? Então a gente tem que realmente pensar na dimensão dessa doença para tentar fazer um recondicionamento lento e gradual, né? Eu mesmo tive Covid. Tive em maio, tive um pós-Covid em agosto, que foi uma polirradiculoneurite. Então, eu estou parado desde maio praticamente. Eu tinha uma atividade física regular de 3 a 4 vezes por semana, né? Então, meu recondicionamento agora é muito complicado, né? Essa máscara também é um limitador muito grande e a gente precisa fazer uso dela, precisa continuar entendendo que não é um momento de relaxamento. Então, a máscara já é mais um limitante ainda para você fazer o seu recondicionamento, né? Aquele paciente que, por exemplo, veio a retomar, né, suas atividades físicas e sentiu um desconforto ao respirar, doutor, qual é a recomendação? Parar na mesma hora, continuar ali tentando se esforçar ou não? Não, eu acho que ele deve parar, deve procurar uma orientação médica para ter segurança de que ele pode continuar a sua atividade física, né, e fazê-lo realmente de forma adequada, né? Pode ser simplesmente um descondicionamento. E na tendência natural dos atletas é entender que precisa, né, sem dor não há condicionamento, mas no momento atual a gente tem que pensar um pouquinho para trás. Eu acho que é mais recomendado ele primeiro fazer uma reavaliação médica e aí, estando realmente adequado para fazer esse condicionamento, volta à sua atividade e aí sim ele pode insistir nessa tentativa de se condicionar melhor. Como o senhor falou no começo da entrevista, cada caso é um caso, né? Até porque as pessoas são assintomáticas, uns tiveram sintomas muito, muito fortes. A gente está falando muito sobre a questão da respiração, que ela é fundamental, né, na questão da atividade física, mas se fala muito sobre dores articulares, né, doutor? Dores nas juntas, as pessoas reclamam disso. O Hamilton falou antes sobre a questão dos reflexos que são diferentes, ficam mais lentos. Mexe com o sistema, mexe com o sistema nervoso também, né? É muito complicado, por isso que essa avaliação médica ela é fundamental, né, doutor? Perfeito, é exatamente isso. Como eu falei, você tem miosite, você tem artrite, você tem neurites, né? Como doenças coexistentes da própria Covid. Então, tudo isso precisa ser avaliado para ver o grau de dano que você possa ter e não aumentar esse dano que já existe pela própria doença, né? Doutor, no seu dia a dia como médico, atuando aí na linha de frente, sabendo das dificuldades da Covid-19, existe alguma queixa maior em relação a essa retomada das atividades físicas que o senhor vem observando? Invariavelmente, todos estão reclamando dessa fadiga crônica, dessa dificuldade de se recondicionar, mesmo aqueles que tiveram da forma muito branda, né? E por isso que é importante fazer essa avaliação médica para ver se realmente é só um descondicionamento ou se não existe uma doença coexistente aí de uma lesão possível secundária à Covid, né? Doutor, a gente quer agradecer a sua presença aqui no Bom Dia mais uma vez. Muito obrigado, viu? Bom dia. Um ótimo dia de trabalho para o senhor. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder comentar um assunto que realmente, como eu falei aqui para os colegas externos, é uma doença sem precedentes na história da humanidade, né? A gente vivesse aí um momento bíblico, certamente era a doença do milênio. Mas a gente precisa se adequar a essa nova realidade, viver esse novo momento e procurar fazê-lo de forma mais segura possível. Perfeito, doutor. Uma readequação, né? Vamos reiniciar. Vamos dar um start aqui e reiniciar, né? Muito obrigado mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Obrigada, doutor. E olha, a gente continua falando de assunto, viu? Na semana passada, tratamos das doenças renais crônicas e os principais motivos que levam a elas. E hoje vamos falar sobre o tratamento e as formas de se prevenir essas doenças. Aqui com a gente vai falar agora, gente, com o nefrologista Eric Barbosa.
Ele vai falar sobre a obesidade, diabetes, hipertensão arterial, que são algumas patologias que levam esses pacientes a desenvolverem aí problemas renais, como a gente mostrou há pouco na reportagem. Doutor Eric, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez no Bom Dia Alagoas. Existe alguma forma de se prevenir? Como as pessoas, os pacientes renais podem fazer? Bom dia, Sofia. Bom dia, Gilvan. Bom dia a todos. A insuficiência renal é muito prevalente na nossa população, né? Cerca de 10% da população padecem dessa patologia. E as principais doenças são essas, a hipertensão, o diabetes, a obesidade, como vocês citaram e a gente viu na reportagem anterior. É muito importante a prevenção delas e é possível também, tá? Cada patologia tem seu modo de se prevenir, seu modo de se tratar e com isso conseguimos fazer com que não evoluímos para o estádio de insuficiência renal crônica terminal. Um dos grandes males, né, dessas doenças são a dieta. A gente sabe que o hipertenso tem que ficar longe do sal, o diabético tem que ficar longe do açúcar. O sedentarismo também é um fator de risco que traz com que essas doenças evoluam. Então, dieta e atividade física são um dos pilares para que possamos tanto evitar a progressão da doença, tratar essa doença e fazer com que não afete órgãos, não só como os rins, mas sim como doenças neurológicas também, doenças cardiovasculares. Todas essas doenças acometem todos esses sistemas de uma forma integrada. A gente está sempre falando que beber água é fundamental, né? Para a saúde da gente e em relação a diversas saúde, em relação a diversos problemas de saúde. Beber água é fundamental. No caso dos rins é essencial, né, doutor? A ingestão de líquido, mas principalmente de água, né? Sabemos que água é vida, né? Sem água não existiria vida. E isso é uma verdade, porque a água é fundamental para que mantenhamos, né, todo o equilíbrio do nosso organismo. Claro que são os rins que faz todo esse controle da nossa volemia, da nossa quantidade de líquido no sangue. Agora, a água é fundamental, sabemos que a desidratação causa doenças renais e é por isso que existe essa orientação de tomar água. Na verdade, a água é uma forma genérica e quando falamos de água, falamos de líquidos, né? Estamos falando de sucos, estamos falando de água de coco, estamos falando de tudo que possa ser na composição líquida. O que é importante é mantermos hidratados. Doutor, o senhor poderia explicar para a gente qual é o volume de água, por exemplo, aconselhado para esses pacientes que já sofrem do problema? É uma situação que temos no nosso meio que virou até um jargão, né? Temos que tomar 2 litros de água todos os dias. Isso é meia verdade, porque imagine uma pessoa magra ou uma pessoa obesa, uma pessoa que tem 1,50 m ou uma pessoa que tem 2 metros. Isso não serve para todo mundo como uma regra, né? É claro que tomar 2 litros, 3 litros, o que for, quanto mais água é melhor. Mas como podemos distinguir se estamos hidratados ou não? É através da nossa urina, da nossa diurese. Então, aquele indivíduo que toma 2 litros de água e urina de uma forma frequente, clara, sem estar concentrado, aqueles 2 litros é fundamental e aqueles 2 litros são importantes para aquele indivíduo. Mas tem gente que toma 2 litros ou 3 litros e ainda tem sua diurese, né, bastante concentrada. Então, esse indivíduo precisa de 2,5 litros, 3 litros, 4 litros. O importante é medirmos a forma da diurese. Se eu tenho uma diurese concentrada, eu tenho que tomar mais água. Se eu tenho essa urina já mais clara, eu estou num estágio que é adequado para o meu corpo. Doutor, eu queria fazer 2 perguntas numa só. A primeira é o seguinte, as doenças renais, depois de instalada,
Quais são os tratamentos mais comuns? O que é que a gente tem de tratamento em relação a isso? E se nos últimos anos tivemos avanços nessa área, na questão da medicação, na questão do tratamento ou não? Sim, e a ciência, ela progride todo dia, né? Todo dia temos novidades, não só para com o tema renal, mas para com a ciência em si. Aquele indivíduo que tem a insuficiência renal, tá? Não necessariamente significa que ele está fazendo hemodiálise, mas se ele não cuidar, o que gerou a ele chegar na insuficiência renal crônica vai levá-lo ao estágio terminal. E isso sim vai trazê-lo à necessidade de hemodiálise. Então, a gente viu na reportagem anterior que medicamentos mais potentes, imunossupressores, faz com que nós minimizamos a chegada na fase terminal, que é a diálise. Então, a tecnologia cada vez mais moderna, máquinas de hemodiálise cada vez mais computadorizadas e seguras. Então, a tecnologia realmente evolui para um melhor tratamento e uma qualidade de vida. Mas, de novo, não é só a questão da tecnologia. O doente tem que se conscientizar que ele chegou ali muitas vezes por uma falha no tratamento há 10, 15, 20 anos atrás, quando ele tinha a chance de prevenir. E é isso que é o foco, é na prevenção e não no tratamento. Mas sim, cada vez mais a tecnologia nos ajuda na medicina, trazendo qualidade de vida e trazendo harmonia para que esse doente minimize seu tratamento e seu sofrimento. Doutor, o senhor falou aí desses tratamentos que avançaram. Existem tratamentos alternativos? A gente sempre fala muito da hemodiálise, como o senhor falou, mas existe aqueles tratamentos alternativos mesmo a ela? Sim, a hemodiálise é o mais conhecido, tá? Mas quando falamos em hemodiálise, estamos falando de um só tipo de diálise. A diálise classificamos em hemodiálise, diálise peritoneal, que é aquela que fazemos durante umas sessões em casa pela barriga, e o transplante. O transplante é o foco do governo, é o foco dos serviços, é o foco do serviço no qual eu vim trabalhar aqui em Maceió. Então, o transplante renal é um dos tratamentos que traz melhor a qualidade de vida e faz com que o paciente saia da diálise. Mas é aquilo, precisa tratar com medicamentos, porque senão rejeita e volta à diálise. Essa questão da hemodiálise, doutor, ela é recomendada para todos os pacientes ou não? Existem contraindicações para determinada fase da doença? Como é que isso ocorre? A grande maioria dos doentes, eles começam na hemodiálise, porque já chegam em urgência dialítica, que chamamos. É um quadro é o quadro mais grave que existe da insuficiência renal crônica. Então, é necessário inserir um catéter de hemodiálise e começar a filtração. Mas essa situação faz com que todos esses doentes possam ter um pulo, tá? Da diálise depois para a diálise peritoneal. Ou aquele doente que é preparado antes de entrar na diálise, ele pode começar na diálise peritoneal. E esses doentes que assim vem sendo preparado e chega no nível que necessita de hemodiálise, tendo um doador relacionado, um doador vivo, né, um parente até 4º grau, pode existir o transplante preemptivo. É aquele tratamento que o doente vai ser transplantado sem ter que precisar entrar na diálise peritoneal ou na hemodiálise. Doutor, a gente quer agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Bom Dia, viu? Pelas orientações, por estar tão cedo aqui com a gente e por nos ajudar a tirar todas as dúvidas em relação a tão importante quadro da saúde aqui, que é essa questão dos rins. A gente mostrou há pouco uma reportagem das pessoas no sofrimento da fila aí, procurando remédios, procurando ter acesso a esses medicamentos. Não é uma situação fácil,
e a gente quer agradecer. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estou aqui sempre para estar esclarecendo qualquer dúvida da população. Mais uma vez, muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado mais uma vez, doutor. Bom dia. Obrigado, doutor Érico. Bom dia. Estamos de volta com o Bom Dia. Olha, a Polícia Civil fez uma operação agora de manhã contra uma organização criminosa que atuava aqui no Brasil e também fora do país. A gente vai falar sobre essa operação com Isabelle Monteiro, está aqui no telão. Além de Alagoas, em quais estados essa quadrilha atuava, hein, Isabelle? Bom dia, Gilvan, mais uma vez. Olha, essa quadrilha atuava além aqui do estado de Alagoas, em São Paulo, no Espírito Santo e também no Ceará. Ao todo, foram 126 mandados judiciais, né? Dentro das ordens de busca e apreensão estavam 12 imóveis, 3 veículos de luxo, 12 motos aquáticas e 11 embarcações. O grupo, Gilvan e Sofia, atuava cometendo crimes, né, de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsificação ideológica, também o crime de inserção de dados falsos em sistemas informatizados e estelionato, entre alguns outros crimes também. Como eu falei, atuava no Espírito Santo, em São Paulo, no Ceará e aqui em Alagoas. Essa operação, o nome dela é Pianju, estava já em investigação há 2 anos e foi articulada aí pela Polícia Civil aqui do estado de Alagoas, de São Paulo e do Ceará. Gilvan. Obrigado, Isabelle. E com o final do ano chegando, um novo início pode começar, né? Novas propostas de empregos podem surgir a qualquer momento. E a pandemia do coronavírus trouxe muitos entraves para o mercado. A gente vai conversar agora ao vivo com a Poliana Barbosa, nossa consultora de carreiras, que vai trazer detalhes sobre as perspectivas, sobre as expectativas para o mercado de trabalho em 2021. Bom dia para você, Poliana. Bem-vinda novamente. Tá me ouvindo, Poli? Sim, estou ouvindo. Sim. Bom dia a todos. Saudade de vocês. Em breve a gente vai estar mais próximo aqui no estúdio. Conta pra gente, Poli, qual a expectativa realmente para o mercado de trabalho em 2021? Então, Sofia, nós já viemos acompanhando, né, que algumas profissões estavam surgindo já, né, e algumas profissões já existentes precisavam de atualização. Então, essa já era uma realidade, mas com a pandemia isso acelerou, né? Nós adiantamos, podemos dizer aí, 5 anos, né? Então, com isso surgiu muitas necessidades para o profissional se encaixar. E uma delas é a atualização digital. Isso serve para qualquer profissão, né? Que vai do advogado ao médico, né? Todos podem se enquadrar nessa nova realidade, mas para isso é necessário desenvolver novas competências e habilidades tecnológicas. Como é que as empresas e colaboradores deverão se adaptar no retorno a essas atividades? Que essas atividades, algumas delas irão retornando aos poucos, né, Poli? Bom dia. Então, Gilvan, na realidade, as empresas elas já vêm passando por essa adaptação, né? Algumas empresas já retomaram, mas algumas delas continuam ainda com esse trabalho remoto, que antes a gente pode dizer que era uma realidade, mas muito poucas empresas trabalhavam com essa modalidade e hoje já é uma realidade no mercado, né? Então, é necessário que as empresas e colaboradores, né, e os profissionais em geral se reinventem e se readaptem a essa realidade. E, na realidade, é necessário uma alfabetização digital, a gente pode dizer dessa forma. Porque o momento ele pede isso, né? O digital, a tecnologia, ele está cada vez mais presente. E essa, digamos, capacitação e desenvolvimento de habilidades não pode ser apenas da empresa. A empresa hoje tem investido cada vez mais no seu colaborador, mas parte também do profissional esse interesse para que ele possa desempenhar cada vez mais as suas habilidades. E hoje a gente vê que algumas empresas já começam a colocar o trabalho remoto, que é o home office, em prática, mas já trabalhando com escalas. Então, quando isso acontece quando é uma empresa que tem um grande número de funcionários, né? Então, enquanto uns estão ali presenciais, outros estão remoto. E aí, no dia seguinte, a escala se inverte e dessa forma vai
acontecendo. Isso já é uma realidade e foi uma necessidade de adaptação de todos, né? É um desafio, mas que tem dado muito certo. E, Poliana, como as questões de bem-estar e saúde mental, tanto dos colaboradores quanto dos chefes da parte administrativa das empresas, têm influenciado nesse momento de pandemia? Então, Sofia, isso é uma questão, porque, como a gente sabe, a pandemia chegou, esse vírus ainda é uma novidade, apesar de estar sendo bastante estudado. Então, o profissional, ele acaba se preocupando bastante, ele não sabe exatamente como vai ser o dia de amanhã, a incerteza ainda da vacina, a questão da falta de convívio social, a preocupação com sua família, a instabilidade financeira, tudo isso acaba gerando ansiedade, depressão, né? Então desencadeia em alguns quadros aí. Então parte agora da empresa essa preocupação com a saúde e o bem-estar do seu colaborador. Então hoje a gente já vê empresas que estão investindo, né, e promovendo essa qualidade de vida. Como isso? Primeiramente, tem algumas empresas que já investem na questão de ferramentas de trabalho. Então, para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, que estão fazendo esse trabalho remoto ou misto, a empresa muitas vezes disponibiliza notebooks, celulares, que é para viabilizar esse trabalho, pacotes de dados, né, de internet, porque a internet hoje está presente cada vez mais na nossa rotina de trabalho, né? A questão também de promover as condições realmente de trabalho, como se esse colaborador estivesse dentro da empresa. A outra questão também que a empresa acaba se preocupando cada vez mais são com as condições de saúde. Então, hoje, muitas empresas já pensam de viabilizar um plano de saúde, né? Essa adesão, ela facilita essa adesão do plano de saúde para os seus colaboradores. Pensam também no atendimento, um plantão psicológico, né? Porque mexe muito com o psicológico dos seus funcionários. Então, hoje isso realmente é uma preocupação das empresas, de deixar ali disponível também ferramentas como o uso de meditação, cursos que possam trazer mais esse equilíbrio emocional e, por fim, a capacitação, que é algo que muitas empresas já investiam e agora cada vez mais, né, tem investido, até mesmo porque é uma forma de trazer algo novo e esperança e motivação para os seus colaboradores. Então, hoje nós vemos que treinamentos, cursos, né, são feitos e geralmente de forma online. E aí chega a tecnologia mais uma vez para dar esse suporte e respaldo para as empresas. A gente sabe que o mercado de trabalho mudou muito, o mundo mudou, né? E qual é a perspectiva para 2021? Qual o perfil desse profissional? Quais as profissões que podem estar mais em evidência em 2021? Que análise você faz, hein, Paulo? Então, Gilvan, aquele profissional que tem como uma de suas principais competências a criatividade, que é a capacidade de identificar problemas e já pensando numa solução, esses profissionais eles sempre vão estar em destaque, sempre vão estar em evidências. Mas como no início eu falei, estão surgindo novas profissões. Então, como exemplo disso, hoje a gente sabe que a fake news é algo que está presente na nossa vida. Então, hoje já existe uma profissão que está ligada a isso, que é para estar verificando se os fatos são realmente fatos, né, ou fake. E isso já virou tudo que está ligado a fake news é algo que está em evidência. O marketing digital, ele tem se firmado cada vez mais aí no mercado. Hoje chega a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, advogados que estão voltados para essa lei, né, que trabalham com a proteção de dados, porque como hoje está tudo muito digital, tudo muito online, as pessoas se expõem e os seus dados acabam sendo expostos também. Então, é uma nova profissão aí para o pessoal estar se dedicando e também profissionais da área que promove o bem-estar. Então, psicólogo sempre, né, porque nessa parte da pandemia, muita gente ansiosa, muita gente com a saúde mental realmente comprometida. Mas profissionais também como nutricionistas, né? Porque você percebe que já existe esse movimento de buscar sua qualidade de vida, né? Fazer uma atividade física e se alimentar bem. Então, essas são as profissões que estão em evidência. Mas, como eu sempre falo, todo aquele profissional que conseguir se adaptar a esse momento e incluir a parte da tecnologia e do digital em sua rotina, ele vai continuar ativo no mercado.
Então, isso é um tipo de readaptação, né, Poli? Incluir esse digital na sua rotina, poder aí fazer readaptações ao mercado de trabalho? Isso, exatamente, Sofia. Quando a gente fala, né, em se capacitar, isso aí já é um discurso antigo, chega a ser um pouco cansativo, mas essa é a realidade. Então, independente da sua área de atuação, do seu nível hierárquico, ou seu nível de conhecimento, busque conhecimento, faça algo novo, aquilo que você ainda não tem, né? E o digital, ele não está rotulado apenas com profissionais que têm nível superior. Por exemplo, o vendedor de peixe, né, que antes trabalhava apenas recebendo em dinheiro, mas hoje ele percebe que precisa ter o pagamento online, porque facilita muito a vida de todos, evita o contato numa nota, né, uma cédula. Então, ele já começa a perceber que precisa de uma conta, né? Assim também como outros profissionais começam a se adaptar. Recentemente a gente viu que o governo liberou um auxílio emergencial e esse auxílio ele foi todo digital, né? Então as pessoas tiveram que se adaptar, né, a isso para utilizar um aplicativo, né? Senão não receberiam o seu auxílio. Então realmente foi uma necessidade em curto espaço de tempo, mas que eu percebo que as pessoas começam a se adaptar. E realmente esse é o futuro, né? O futuro já está sendo agora. Obrigado, Poli, pela sua presença mais uma vez. Bom dia. Eu que agradeço, Gilvan. Bom dia e até a próxima. Valeu, Poli. Obrigada pelas informações. Vamos falar agora de literatura. A obra intitulada Alagoas, uma esfinge a desvendar, de autoria do historiador professor Douglas Aprato Tenório, será lançada no formato online. A gente vai conversar agora ao vivo com Douglas Lopes, que vai trazer informações sobre o lançamento dessa obra, que foi organizada e concluída em 82. É isso, Douglas? Isso. Sofia, em 1982 será lançada agora. O porquê disso, a gente vai tentar saber aqui com o professor Rodrigo Guimarães, coordenador da editora SESMAC. Professor, bom dia, bem-vindo. A obra se chama Alagoas, uma esfinge a desvendar, inclusive o senhor está com o livro aí em mãos. É isso mesmo, de 1982. E por que só agora o professor Douglas Aprato Tenório resolveu lançar, hein? Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os telespectadores. Esta obra, né, com o nome Alagoas, uma esfinge a desvendar, de autoria do nosso querido professor Dr. Douglas Aprato, né, que devido a projetos acadêmicos e de pesquisas na época, ele não publicou na época, mas está publicando através da editora SESMAC. Hoje, né, que será lançado amanhã, na verdade, 16 de dezembro, às 16 horas, e registra fatos atuais, contemporâneos. Eu acho que essa é a grande dúvida. Poxa, 1982, você vai lançar em dezembro, finzinho aí de 2020, tem toda uma contemporaneidade assim, sim, muito forte, sim, né? Viva! Sim. Todos os fatos registrados aqui nesta obra está atualizado, desde a época até os dias atuais. Se a gente se perguntar por que o professor Douglas escolheu uma esfinge a desvendar, é que Alagoas, ela guarda tesouros, mas também guarda mazelas. Os tesouros das suas paisagens, das suas praias vislumbrantes, né, do Rio São Francisco, dos políticos grandes que este país, que este estado já ofertou para o país, dos marechais, do Quilombo dos Palmares, mas também guarda as mazelas da pobreza, da miséria, da forte desigualdade social. E como é que vai ser? Como é que a gente tem acesso ao lançamento do livro? A gente vive a pandemia, o lançamento vai ser de forma virtual? O lançamento será através da sala virtual da extensão universitária do SESMAC. E para você que está nos assistindo e quer participar deste grande lançamento do livro do professor Dr. Douglas Aprato, vai lá no Instagram acadêmico.sesmac, na bio do acadêmico estará lá o link de acesso, como também através do WhatsApp da extensão universitária, que nós vamos mandar o card de acesso para a sala virtual da extensão. E qual é o número? 9620-0186.
9620 0186. Você manda mensagem dizendo que tem interesse em participar do lançamento e vocês mandam esse card. Isso, e nós vamos mandar o card de acesso, que ao clicar neste card você será direcionado automaticamente para essa sala. E no lançamento tem um debate interessante com outro professor. Isso. Professor Álvaro Queiroz, né? O que é que vai ser discutido aí? Isso. Eles vão tratar um pouquinho da obra. Estaremos aí trazendo o professor Álvaro Queiroz, junto com o professor Douglas Aprato, que é o autor da obra. E o professor Álvaro Queiroz vai trazer alguns textos, alguns registros aqui do estado de Alagoas, para enaltecer, junto com o autor da obra, que é o professor Douglas, essa discussão e esse lançamento. O livro ele tem uma importância muito grande, porque ele fala das mulheres alagoanas, né, a força feminina no estado das Alagoas. Ele vem desvendar as belezas naturais, a produção de borracha, que o estado de Alagoas, por incrível que pareça, já foi um dos grandes produtores de borracha através das árvores de mangabeiras. A produção do folclore, nós temos um folclore riquíssimo, e o professor Douglas Aprato, ele registra aqui nesta obra o mês de agosto, que seria ideal que fosse o mês de dar gosto, o mês da padroeira de Maceió, o mês do estudante, o mês do folclore, essa terra tão rica nesses folclores que enaltece aí a nossa cultura. Professor, e para ter acesso a essa obra, quem quiser comprar, adquirir, como é que faz? Acessa então, pode ser por duas formas, a nossa rede social do acadêmico.sesmac ou também no telefone da extensão universitária 9620-0186, que mandam um recado para a gente, desejo, um pedido intenção lá, de um compra. desejo, e a gente vai poder aí enviar para você que está em casa. Esta obra é grandiosa. Mostrar aí agora, mostra aí mais uma vez. Está aí sendo lançada. Em tempos de pandemia, a editora Sesmac não parou. Estamos com a publicação de 12 títulos nesse ano pandêmico atípico. Então valeu, amanhã lançamento 4 da tarde, Alagoas, uma esfinge a desvendar. Muito obrigado, professor. Bom dia, Gilvan, Sofia, segue o bom dia. Reta final agora, sprint final, manda ver. Até amanhã, gente, felicidades. Douglas, obrigada pelas informações. Estamos de volta com o Bom Dia, 6h44. Vamos falar agora sobre economia, né? O ano está terminando e a nova agenda que está sendo negociada para 2021 traz expectativa para todo mundo, né? O repórter Douglas Lopes está com o economista Cícero Péricles para fazer uma análise do que a gente pode esperar do ano que vem. O que está sendo discutido aí dentro da economia para 2021, hein, Douglas? Bom dia. Oi, Gilvan, bom dia mais uma vez. Esse quadro é especial que a gente traz, né? A realidade nacional para a realidade local e tenta trazer de maneira que as pessoas possam entender o andar da carruagem com relação à economia alagoana. E foi um ano complicado, diferente, atípico em todos os sentidos. É sobre isso que a gente conversa agora com o economista, professor, doutor Cícero Péricles. Professor, bom dia, bem-vindo. A gente vê direto, professor, na mídia, né, nacional e local, Agenda Econômica 2021. Que agenda é essa? O que está sendo discutido? Como isso impacta na minha vida, na vida de quem está nos assistindo agora? Bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia. Dizer o seguinte, que a agenda aprovada este ano, né, março, abril, maio, no Congresso Nacional e também pelo Ministério da Economia, ela vai se esgotando, porque daqui a 2 semanas termina o prazo de calamidade pública aprovada no Congresso Nacional, exatamente no Senado Federal, no dia 20 de março, que tem um prazo até o dia 31 deste ano, quer dizer, daqui a 2 semanas. E essa agenda fundada, né, dos meses de março e abril, ela tem como base o auxílio emergencial, o programa de manutenção do emprego e renda, as linhas emergenciais de crédito e também o apoio aos estados e aos municípios. Esse pacote, essa agenda, ele termina, como eu disse agora, no final do mês de dezembro. E aí gera um vazio, Douglas, gera uma expectativa negativa na economia, porque eles saem e têm que apontar para que saídas econômicas, não é? Devem acontecer, que medidas o Congresso Nacional, o Ministério da Economia devem aprovar para segurar o quê? Segurar as famílias mais pobres, não é isso? Os microempresários, micros e pequenas empresas, os microempreendedores individuais, ou seja, os trabalhadores em geral,
todos precisam atravessar esse deserto, né? Principalmente no primeiro semestre do próximo ano, onde a permanência da pandemia, nós estamos vendo os dados, né? Aponta para a permanência pelo menos no primeiro semestre, e também a continuidade da crise econômica, porque o Brasil vai reduzir 4,5%. Professor, as ações emergenciais acabam, muitas delas agora em 31 de dezembro, ou quase todas. Tem alguma que permanece? O que é que fica? O que é que não fica? Qual é o impacto disso? Olha, veja bem, primeiro ponto importante é de que, como saiu o auxílio emergencial, 1.222.000 alagoanos deixam de recebê-lo, volta o velho e conhecido programa Bolsa Família. Só que desta vez há uma negociação, uma articulação no âmbito do Congresso Nacional para ampliar o valor pago ao Bolsa Família, assim como também ampliar a sua área de cobertura, ou seja, atingir todas as famílias inscritas no cadastro único das políticas sociais do Ministério da Cidadania. Então, esse processo de ampliação vai fazer com que o programa Bolsa Família tenha um papel importante. Segundo, é transformar o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, uma linha de financiamento permanente ao longo do ano, fazer uma espécie de linha de financiamento, Programa Popular de Financiamento das Micro e Pequenas Empresas. Outra novidade é criar um programa de crédito para os microempreendedores individuais, os MEIs, né? Que em Alagoas é muita gente também, ou seja, 108.000 pessoas, né? Que tem esse processo. E também medidas emergenciais como a antecipação dos pagamentos da Previdência Social, trazendo de dezembro do próximo ano, evidentemente, para os meses de janeiro, fevereiro e março. Então, desses aí, o PRONAMP fica? O PRONAMP fica, veja bem, todos têm impacto aqui em Alagoas, importante, né? Primeiro, o Bolsa Família, porque 406.000 famílias recebem em Alagoas. Se ampliar para o cadastro único, passam para 680.000, tem um impacto na economia. O PRONAMP, por quê? Porque o PRONAMP ele vai financiar as micro e pequenas empresas e também as chamadas empresas de pequeno porte. Isso é uma grande maioria aqui no Estado, né? Exatamente, a maioria absoluta. Se criar o programa de microempreendedor individual, são 108.000 microempreendedores individuais para o quê? Para estimular suas atividades e também formalizar. E se antecipar o dinheiro da Previdência Social, é extraordinário porque são 540 milhões de reais. Dividindo em duas etapas, teremos nos meses de fevereiro e março mais de 270 milhões de reais nas mãos dessas famílias. A gente sabe que ano que vem, 2021, novos gestores estarão à frente de prefeituras, né? São novos mandatos, né? Outros prefeitos que continuam aí para mais 4 anos. É um cenário complicado, difícil, precisa ter muito cuidado com o trato econômico e social em cada município? Muito. Pelo seguinte, porque na verdade a crise econômica permanece, 4,5, a pandemia também permanece, então há necessidade muito forte desse tipo de intervenção. Por exemplo, você falou das prefeituras, é fundamental que no próximo ano as perdas de FPM e também as perdas de FPE, que é a máquina que vem para o Estado, sejam compensadas no âmbito do Congresso Nacional, ou seja, a renda das prefeituras e a renda também do Estado não pode ser afetada porque são dois instrumentos importantes no combate à pandemia e no levantamento ou seja, enfrentamento da pandemia e levantamento da economia. Por outro lado, também, Douglas, é importante ver que as obras paradas, obras em reformas, são necessárias a retomada para poder gerar dinâmica econômica e tudo isso transforma o Congresso Nacional num grande espaço de negociação e cresce fortemente o papel da bancada federal. Ou seja, neste momento, a bancada federal alagoana, que são 9 deputados e 3 senadores, tem um papel decisivo nessa articulação junto com o Ministério da Economia, evidentemente, para que essas soluções, veja bem, sejam contempladas também as regiões Nordeste, Norte e Nordeste, são as regiões mais pobres, e que não fique apenas naquela visão fiscal, não, tem que cortar, não, tem que investir. No momento de crise, é importante o orçamento federal ser dirigido e direcionado para essa ampla maioria da população brasileira que precisa de recursos para renda, para emprego, para funcionamento da sua empresa. E essa bancada federal tem um papel importante. O senhor falou trazer esses recursos para o Estado e cada um também pensar no Estado e esquecer a cor do seu partido. Né? Sim. Não, claro que nesse momento agora de pandemia, de crise econômica, há uma possibilidade de uma agenda comum. Ou seja, a agenda, quando se trata de financiamento, PRONAMP, transformar o PRONAMP de linha emergencial em linha permanente, é evidentemente que há consenso. Por quê? Porque vai beneficiar 62 mil empresas em Alagoas, que teoricamente podem acessar esses recursos.
62 mil empresas é um conjunto razoável de empresas. Se criar esse programa de microcrédito, por exemplo, interessa aos 12 parlamentares federais, senadores e deputados federais, que isso aconteça. Transferir, ou seja, antecipar o pagamento, tem impacto no comércio, no setor de serviços. Então, é evidente que todos estão favoráveis, mas isso tem que acontecer no local da negociação, que é o Congresso Nacional. Pergunta fácil para você: são medidas suficientes, capazes de mudar um pouco esse cenário desfavorável que a gente vislumbra, infelizmente, para o ano que vem? Não, suficiente não, mas ajudam, né? Ajudam muito a economia, como nós assistimos agora, ao longo desse ano, a experiência do auxílio emergencial. Ele foi decisivo para que a economia alagoana tivesse uma queda, vai ter uma queda, evidentemente, mas uma queda infinitamente menor, que sem esses instrumentos do auxílio emergencial, do programa de emprego, dos recursos para o Estado e também as linhas emergenciais, nós teríamos acompanhado, ou seja, a Alagoas teria reduzido a sua economia a taxas infinitamente maiores e estaríamos assistindo um cenário de muito mais dificuldades. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que 31 de dezembro, o senhor acaba de confirmar, é a data, né, fatal. Acaba o auxílio emergencial. Você acredita que pode vir um novo programa para tentar dar essa força e esse fôlego para os trabalhadores em todo o país? Não, com essa amplitude não mais, né? Quer dizer, ou seja, até porque fica inviável? Não, ele é também um plano fiscal, tem muitas dificuldades. Mas a volta do Bolsa Família, turbinado, como eles falam, entre aspas, né? Ampliando, ou seja, fazendo com que o seu pagamento mensal, que é de apenas R$ 186, cubra pelo menos parte dessa parcela mais pobre da população. Então, ele vai sofrer modificações, já está sofrendo modificações. O seu nome talvez mude, né? Deixa de ser Bolsa Família para ser Renda Cidadã, Renda Brasil, mas no fundamental é um programa de transferência direta de renda para o extrato mais pobre da população. Ora, como em Alagoas 80% da população recebe até 2 salários mínimos, então, evidentemente que todas essas iniciativas impactam fortemente no conjunto majoritário da população. Quando você olha, ainda não é a nossa retrospectiva, né? Não é a nossa última participação no ano, mas quando você olha o início de 2020, o que você pensava, tipo, em 2019, a essa hora, e o que nós vivenciamos, você fala, poxa, foi um ano pesado, difícil. Um ano difícil, por quê? Porque a expectativa para este ano era, segundo os dados, né, de dezembro, como você está perguntando no passado, era da expectativa de um crescimento pequeno ainda. Por quê? Porque o Brasil vem se recompondo, né, de 2016, 17, 18, 19. Então, esse ano a expectativa era de crescimento de 2,5%. Veio a pandemia. Esse crescimento pequeno deixou de ser pequeno para ser negativo. A expectativa é de menos 4,5%, segundo o Banco Central. E claro que as regiões mais pobres, como o Nordeste, Norte, e estados pobres como Alagoas, as suas expectativas são muito mais difíceis, Douglas. Claro, porque nós não temos um setor empresarial capaz de reagir como o Sul e Sudeste. Nós não temos poupança na população capaz de assumir um compromisso de consumo para sustentar o comércio e o serviço. Então, dependemos fortemente de que as linhas de financiamento, as transferências de renda, a própria máquina pública nossa, as prefeituras, nós somos muito pobres, né? Então precisam desses recursos também. A gente vem sempre a reboque dessas ações do governo federal. Sempre, né? Sempre. Por isso, como você perguntou, a importância decisiva, não é isso, da representação política alagoana em Brasília, não somente em Brasília, mas também que a própria Assembleia Legislativa, o governo do Estado, todos se posicionam em defesa dessa agenda que permitirá, né, a travessia desse período, principalmente o primeiro semestre, Douglas, porque o primeiro semestre nosso, agora, de janeiro até junho do próximo ano, será muito difícil. Por quê? Porque a conjuntura alagoana não ajuda. A partir de fevereiro e de março termina o que seria a autoestação no turismo, termina também a safra da cana, a construção civil entra em atividade mais lenta, o comércio diminui suas vendas e aí é fundamental que a presença dessa renda emergencial, com outro nome, Renda Brasil, Renda Cidadã, Programa Bolsa Família, seja o mais amplo possível. Claro que não vai ter o mesmo grau de cobertura do auxílio emergencial. Impossível. Já foi decretado que não, mas que ele se estenda o máximo e aí entra o papel das negociações entre o Congresso e o Ministério da Economia. Professor, antes um lençol curto do que dormir no frio, né? Dormir no frio. Ou seja, a população alagoana, evidentemente, o pouco que parece pouco para um estado como São Paulo, Santa Catarina ou Paraná, para nós é muito. Por quê? Porque a renda da população alagoana, os tratos, principalmente os segmentos mais pobres, ele é muito deficiente, ou seja, há uma carência extrema dessa renda.
Tanto que nós notávamos aqui durante o auxílio emergencial o impacto que ela teve muito forte, né? Nos bairros, nos municípios do interior, nas feiras populares, a presença dessa renda. Essa renda não vai ser mais possível, mas pelo menos alguns substitutivos e também essas linhas novas de financiamento para a microempresa e para os microempreendedores individuais é uma espécie de compensação. Ameniza, não resolve, mas pelo menos ameniza. E amenizar nesta hora é muito importante. Eu quero trazer de volta o assunto do Natal. A gente está uma semana, né, para o Natal. A gente vai para o Natal economicamente falando, professor, de que forma? Difícil pelo seguinte, primeiro porque os números da pandemia não ajudam. Em todos os setores do comércio? Em todos os setores do comércio, todos. Por quê? Porque primeiro a pandemia não ajuda. Há uma sensação estranha no ar de que essa segunda onda pode chegar com força, de volta. Né? E isso desestimula muito a presença, o trânsito direto, né, físico, a presença no comércio. Segundo ponto é que, claro que toda a mídia brasileira informa, você mesmo está informando, né, do final de toda essa renda extraordinária que cresceu. Terceiro, a incerteza econômica para 2021, que é muito, mas muito grande ainda. Você fica com uma pulga atrás da orelha, não vai muitas compras, que você não sabe o cenário que vem por aí. Muito. Então, cuidado nas compras, cuidado nos gastos, porque em janeiro a vida segue, dezembro é apenas um mês, Natal e Ano Novo é apenas uma semana, então e a vida segue em janeiro, os compromissos, né, de PVA, de escola, claro, tudo segue, a vida segue, alimento, né, transporte, os seus impostos, o seu consumo, portanto é fundamental o compromisso de gastar somente aquilo que pode pagar. E nada de compra-prestação, nada de débitos para o próximo ano, porque o ano de 2021 continua no horizonte com um grau muito alto de incertezas. Professor, muito obrigado e até a próxima semana. Bom dia para você. Até mais. Muito obrigado, hein? Bom dia. É isso, Gilvan Sofia, com vocês. Segue o Bom Dia, a gente volta já. Sempre um show à parte, Ciro Pérez, trazendo para a gente informações tão importantes, né, aqui para a gente começar bem o dia e saber do cenário aí de 2020 e, claro, o que se espera no ano que chega já daqui a pouco tempo em 2021. Segue o Bom Dia, a gente volta já. Tá, Douglas, bela análise de pé no chão, né? Ano que vem vai ser um ano de pé no chão, de ter tranquilidade, de tomar todas as precauções, ter muito cuidado com as finanças, é fundamental, né? Muito obrigado, Douglas.